Bom dia, família GPN, como vocês vão? Estou aqui para compartilhar mais uma vez uma palavra do Senhor com vocês, um estudo bíblico. E eu quero falar hoje sobre um tema que o Senhor tem falado muito comigo nas últimas semanas. Ele tem me convencido, tem me constrangido, tem me ministrado e eu queria muito compartilhar e dividir isso com vocês. E o tema que o Senhor tem falado comigo é sobre a fidelidade. Nós, como ministros do Evangelho, como mestres, pastores, apóstolos, nós temos uma função. E a nossa função é preparar uma igreja fiel, que seja encontrada fiel no dia em que Jesus voltar. Por que motivo? Porque Jesus ele vem para buscar uma igreja fiel. A qualidade da igreja que ele vem buscar é uma igreja fiel. Sabe, eu queria ler com vocês um texto para a gente poder dar um start, que está lá em Salmos 101, no versículo 6, que fala o seguinte: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que essas pessoas habitem comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Sabe, a Bíblia fala de poucas coisas que o Senhor procura. O Senhor procura o verdadeiro adorador, o pastor procura a ovelha perdida, e uma dessas poucas coisas que a Bíblia fala que o Senhor procura são os fiéis. A Bíblia fala que os olhos deles passam pela terra procurando os fiéis. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, ele também fala que os olhos dele varrem a terra procurando os fiéis, os íntegros, aqueles que pertencem totalmente a ele. Então, o Senhor, ele procura por isso. Eu creio que nesses dias, nesses últimos momentos, o Senhor tem procurado pessoas íntegras e pessoas totalmente entregues a ele. E eu creio também que essa palavra é essencial para os últimos dias por um motivo, porque quando você vai analisar aquilo que Jesus fala acerca dos últimos tempos e dos últimos dias, há uma qualidade, como eu disse um pouco mais atrás, há uma qualidade que ele busca nos servos, há uma qualidade que ele busca nos filhos, há uma qualidade que ele busca na igreja, e é uma igreja que seja fiel. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24, nós vamos encontrar o Senhor falando. Mateus 24, 45, quando ele cita os últimos dias, fala dos dias de Noé, como os dias de Ló, que os últimos dias serão, que o Senhor vai aparecer de repente como no dilúvio. O Senhor ele cita o seguinte, no verso 45, sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Um pouquinho mais à frente, no capítulo 25, quando ele vai falar da parábola dos talentos, ele cita aqueles servos, aqueles obreiros que trabalharam bem com aquilo que o Senhor deu a eles e fala, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e agora entre no seu descanso, porque eu vou te abençoar, há uma recompensa para você. Se a gente for para Apocalipse também, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando ele vai falar da igreja, ele vai sempre destacar o caráter fiel da igreja, daquelas 7 igrejas da Ásia, e ele vai escrever aquela carta aos anjos da igreja, que seriam interpretados como os pastores de hoje, e vai falar aquilo que eles precisam consertar nas igrejas para que aquelas igrejas sejam encontradas fiéis. E ele fala, ao vencedor, aquele que permanecer, eu darei essa recompensa, eu darei a coroa da vida, eu darei um novo nome. Então há diversas recompensas em Apocalipse reservadas para uma igreja que seja considerada fiel. Se você avançar um pouco mais também em Apocalipse capítulo 14, ele vai falar quando Jesus ele tá lá com os seus os vencedores, né? Quando Jesus ele tá lá reunido com os vencedores, alguns anjos vão falar e vão liberar palavras, e uma das coisas que esses anjos liberam é falando, isso aqui é a perseverança daqueles que permaneceram fiéis a Jesus. Então ele apresenta diante de Deus de uma forma palpável aquilo que a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de conceituar, que é a fidelidade. Então a fidelidade é algo essencial para os últimos dias, porque os olhos do Senhor, eles estão varrendo a terra, procurando pessoas fiéis, procurando pessoas que permanecem, porque isso é o que vai determinar, essa é a qualidade da igreja que o Senhor Jesus ele está voltando para buscar. Não é uma igreja rica, não é uma igreja poderosa, não é uma igreja cheia de bens materiais, mas o Senhor ele vai voltar para buscar uma coisa, uma igreja fiel. Ele volta para buscar uma igreja fiel. E eu queria conceituar rapidamente aquilo que é fidelidade, porque eu ainda quero chegar no ponto de como eu creio que o Espírito Santo ele pode gerar fidelidade no nosso coração hoje em dia. Mas a fidelidade no Novo Testamento, se você pegar de Mateus a Apocalipse,
A fidelidade, ela vai ser uma palavra, o original é o grego, e ela vai ter uma palavra, ela vai ser uma palavra que é o mesmo significado de fé, que é a palavra pistis, no grego. Não falo grego, mas eu pesquisei para poder falar aqui com vocês. E é uma palavra que fala de fé. Então, a mesma palavra que a Bíblia usa para fé, a Bíblia usa para fidelidade. Então, dentro do contexto bíblico, a fé e a fidelidade são sinônimos. Eu te desafio nesse momento na sua casa, dar um pause nesse vídeo rapidinho e dar uma olhada em Gálatas capítulo 5. Mas olhe em mais de uma versão. Porque se você olhar Gálatas capítulo 5 em mais de uma versão, você vai perceber que tem versão que vai falar que o fruto do Espírito é amor, amabilidade, bondade, fé. E tem outros que vai usar, ao invés de fé, a palavra fidelidade. Então, dentro do contexto do Novo Testamento, a palavra fé e a palavra fidelidade são sinônimos. Então, eu posso não ter um conceito específico aqui do que é fé. Fé aos olhos humanos é uma pessoa leal, uma pessoa que permanece, uma pessoa que se mantém coerente a uma aliança, mantém seus votos. Mas, biblicamente, além disso, a gente pode traduzir a fidelidade com o mesmo sentido de fé. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, esse eu gostaria muito de ler. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia define a fé como: ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber e a prova daquilo que não podemos ver. No versículo 6, se você seguir um pouquinho mais, e fala que sem essa fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque quem acredita nele precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, como essas palavras são sinônimos, a mesma palavra grega, eu te desafio nesse momento a você pensar esse versículo aqui como fidelidade. Ora, tanto a fé quanto a fidelidade, elas são pautadas em um princípio, no princípio de que você precisa crer naquilo que ainda está por vir. E você precisa ter certeza daquilo que você ainda não é capaz de ver. E isso vai levar a gente um pouquinho mais à frente, a Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, que fala o seguinte: desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Então vamos juntar isso aqui. Se você pegar o sentido de fidelidade comparado ao sentido de fé, tanto a fidelidade quanto a fé, elas vão representar uma vida e obras e ações pautadas em coisas que você tem certeza, ainda que você não possa ver, e de coisas que você tem a garantia de que vai acontecer, ainda que elas não tenham acontecido. Então eu creio que o que o Senhor procura hoje na terra é uma igreja que é fiel, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. E nós, líderes, ministros, nós temos uma função de gerar uma igreja assim, através da palavra, através, sabe, do ensino. Nós temos a função de gerar uma igreja que é fiel nos tempos bons, que nos momentos de bonança, que nos momentos, sabe, de riqueza e de prosperidade, ela tem certeza daquilo que Jesus é, ela tem certeza da recompensa que nós temos em Cristo, do galardão que Deus tem pra gente, e ela se mantém fiel às palavras de Jesus. Mas uma igreja que também nos momentos ruins, ela é fiel àquilo que o Senhor está falando, porque ela tem certeza de que não é momento bom e não é momento ruim nessa terra que define o que ela é, mas é a garantia em Cristo Jesus daquilo que ainda está por vir. Essas são as pessoas que Jesus procura nesses dias. E sabe, eu compartilhava essa palavra com a minha família durante a semana, porque graças a Deus, eu compartilhei isso com eles antes de falar, porque eles me deram outras visões, me trouxeram outros textos, colaboraram muito com isso aqui que eu tô falando. E me preocupa, eu falei com eles, um tipo de pregação triunfalista ao extremo, que vai fazer com que a igreja não seja capaz de suportar dias maus. Quando, na verdade, o próprio Jesus, ele já avisou pra gente que você no mundo vai ter aflição, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. E nós vemos diversos homens de Deus, Paulo, Pedro, João, homens que sofreram e que pagaram o preço de açoite, de perseguição e de vida, de morte, por causa do evangelho. Sabe, eu não tô aqui para falar que isso vai acontecer com você. Deus sabe
aquilo que ele tem escrito na sua história, não sou eu, mas eu sei que a vida reserva pra gente dias maravilhosos, mas ela reserva pra gente também dias que não vão ser tão fáceis assim, e é importante que nós estejamos preparados para sermos fiéis, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus, nós precisamos saber quem Deus é. Eu brincava aqui com a minha família durante a semana, eu falava, gente, eu imagino Paulo. Se Paulo vivesse um tipo de pregação triunfalista, onde a nossa vitória é aqui, onde a nossa garantia é aqui, eu imagino o que ele deveria estar pensando no momento em que ele foi decapitado. Sabe, Pedro, no momento em que ele foi pregado de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerou digno, diz a biografia, de morrer como Jesus morreu. Então ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Eu imagino o que ele estaria pensando se ele achasse que a garantia dele fosse nessa vida. Mas ele permaneceu fiel, porque ele sabia, os apóstolos sabiam, eles tiveram um encontro com Jesus, e eles sabiam que a garantia deles não estava num momento bom ou num momento ruim, mas estava naquilo que o Senhor estava reservando para eles no futuro. Sabe, eu quero terminar esse texto, esse estudo, lendo Filipenses, o livro de Filipenses, no capítulo 4. Quando Paulo fala o seguinte, no versículo 11, Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele fala o seguinte: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito, sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando por privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, Paulo foi um homem que viveu a bonança. Paulo foi um homem que viveu a falta. E Paulo diz o seguinte: eu aprendi o segredo de estar contente. E o que é estar contente? Estar contente é ter uma sensação de contentamento consigo, de saber, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Não me falta nada, eu não preciso de mais nada, tudo o que eu preciso eu tenho comigo. E o nome desse tudo é Jesus. Então eu posso estar passando pela maior provação. Jesus é a garantia de que ainda que eu venha perecer, de que ainda que eu venha morrer, Ele é a garantia de que o que me aguarda depois é melhor do que tudo aquilo que eu possa juntar nessa terra. Ou ainda que eu esteja vivendo momentos bons, ainda que eu realize sonhos, ainda que eu realize projetos, não tem nada que te satisfaz mais do que saber aquilo que Jesus reserva para você após esse momento. O próprio Jesus é um exemplo disso, quando a Bíblia fala em Hebreus, que ele, pela alegria que lhe era proposta, ele pôde se manter fiel e ele suportou a cruz. Sabe, irmãos, isso é o que Deus procura nesses dias. E isso é aquilo que, sabe, os anjos do Senhor nesse tempo estão tentando gerar e vão, em nome de Jesus, conseguir gerar na igreja, uma igreja fiel. Sabe, peça ao Espírito Santo nesse tempo para realizar uma das principais obras que ele tem descrita no capítulo 16 de João. Em João capítulo 16, versículo 14, a Bíblia fala o seguinte: Jesus fala que o Espírito virá para me glorificar. Sabe, todo aquele que tem o Espírito Santo, você tem alguém dentro de você cujo trabalho é glorificar o Filho. Então permita que nesses dias difíceis, dias de incerteza, permita que o Filho seja glorificado em você. Sabe, você talvez vá olhar para uma situação negativa, permita que o Filho seja glorificado acima disso tudo. Permita que o Espírito Santo ministre o quanto ele é bom, permita que o Espírito Santo ministre o quanto ele é suficiente, o quanto ele é poderoso. Sabe, para que a gente possa declarar como Sadraque, Mesaque e Abidnego declararam em Daniel. Sabe, Nabucodonosor, ele vem para eles e fala o seguinte: nega o Senhor, se prostra a mim e me adora, senão eu vou jogar vocês na fornalha. E eles falam o seguinte, sabe, o meu Deus, ele é poderoso para me livrar de tudo isso. Eu sei quem meu Deus é, mas ainda que ele não faça, eu não vou me prostrar a você. Sabe, essa é a qualidade de igreja que o Senhor procura. Nos momentos bons, nos momentos ruins, ele é poderoso para livrar. Eu creio que em muitas situações ele vai livrar, mas eu quero ser encontrada fiel. E eu quero, sabe, viver essa palavra que eu tô pregando primeiro para mim. Eu quero nos dias maus, ainda que ele não me livre, eu quero dizer, ele é poderoso, mas eu não vou me dobrar, eu não vou me render, eu não vou negar a ele, porque eu sei quem ele é e eu sei o que ele tem garantido para mim. E essa é a minha oração por você nessa manhã.
Sabe, Espírito Santo, eu peço que nesse momento você visite cada casa. Eu peço que nesse momento você visite cada família e cada pessoa. Sabe, pessoas que nesse momento, sabe, isso é normal, Jesus. Porque você nunca falou pra gente que a aflição não viria. Você nunca falou pra gente que a ansiedade não viria. Jesus, você falou que ela viria, mas que nós não deveríamos andar sobre isso. Então hoje eu te peço que o Espírito Santo ele possa invadir cada casa e ele possa ministrar o valor de Jesus, as garantias que nós temos em Cristo, sabe? Que ele possa tirar os nossos olhos das circunstâncias dessa terra e que ele possa colocar os nossos olhos fixos e fitos no autor e consumador da nossa fé. Convence o nosso coração nesses dias daquilo que o Senhor tem reservado para nós além dessa vida. Sabe, que nós não sejamos nesses dias como aquilo que o Senhor descreve. Miserável o homem, sabe, que confia no homem. E pobre do homem também que espera alguma recompensa nessa terra. Pai, que nós possamos esperar uma recompensa em Ti. Sabe, eu declaro nessa manhã que eu Te amo. Eu declaro que nós Te amamos como igreja. E que nós, sabe, ansiamos pela Tua volta. E que ainda que o Senhor não nos livre, nós Te adoraremos. E se o Senhor nos livrar também, nós continuaremos a Te adorar. Nós Te amamos. Nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, pessoal.